A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, que sempre estão conosco aqui, nos dando o prazer da sua audiência, o prazer da sua presença, para juntos meditarmos na santa e gloriosa e bendita palavra do nosso Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, todos estejam se precavendo e atentos para não se contaminar e vigiando também, estando sempre firmes na fé e na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E também, irmãos, confiantes nas promessas que o nosso Deus nos tem feito. Ele tem feito grandes promessas nas nossas vidas. Eu também sou um que tenho promessas de Deus na minha vida. E graças a Deus até aqui ele tem sido fiel. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Queremos falar sobre o Deus das promessas. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 3, só a parte A do versículo 6. Diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós vemos aqui o chamado de Moisés. Nessa ocasião, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Ele conduziu este rebanho pelo deserto e foi parar lá no Monte Horebe. Nós conhecemos a passagem. Lá no monte ele teve aquela experiência de ver a sarça se queimar e não se consumir. Então ele quis se aproximar para ver mais de perto aquela visão. Foi quando Deus lhe disse: Moisés, não chegue para cá, tira o sapato dos seus pés, a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E neste versículo que lemos, Deus se apresenta a Moisés desta forma: Eu sou o Deus de teu pai, tem uma vírgula, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés conhecia bem o seu pai, porque diz a palavra de Deus, né, que depois de ele ter sido achado no rio pelas servas da filha de Faraó, a sua irmã falou para a filha de Faraó que iria chamar a ama das hebreias para que criasse o menino. E acabou chamando a própria mãe. Então, em base a isso, nós vemos que Moisés foi criado pela sua própria mãe e pelo seu próprio pai. Foi criado no meio da sua família, no meio das suas origens. E diz o versículo 10 do capítulo 2, que depois que o menino era já grande, sua mãe o levou de volta para a filha de Faraó, a qual o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, porque das águas ele tinha sido tirado. Em base a isto, nós entendemos o porquê Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai, porque ele conhecia o seu pai, sabia quem era o seu pai. No versículo 11 do capítulo 2, diz ainda que, estando ele já no Egito, e depois que ele já era grande, ele foi visitar os seus irmãos, ele foi visitar suas origens. E nós conhecemos o resto da passagem, não vamos nos prender muito nesses detalhes. Então Deus lhe disse: Eu sou o Deus de teu pai. Será que Deus testificaria de nós para os nossos filhos? O pai de Moisés era um varão da tribo de Levi, como diz no versículo 1 do capítulo 2. E a sua mãe era uma das filhas de Levi. É certo que ainda não tinha sido estabelecida a ordem sacerdotal, a tribo de Levi ainda não tinha sido escolhida, né, para o sacerdócio, para executar o serviço no templo, e a lei ainda não tinha sido dada. Mas em base a isto, nós vemos que já desde o nascimento, Moisés foi chamado. Ele teve o privilégio de nascer já dentro da tribo eleita por Deus para o sacerdócio.
E Deus diz ainda para ele, eu sou o Deus de Abraão. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Deus quis dizer, Moisés, eu sou o Deus que promete. Porque sabemos das promessas que Deus fez a Abraão. Alguns versículos no capítulo 12 de Gênesis nos esclarecem a respeito dessas promessas. Vamos ler aqui, eu separei aqui, Gênesis 12, 1 a 3, onde diz assim, está sido chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos ainda uma das partes mais importantes da promessa de Deus a Abraão. Seria de onde tudo iria começar, porque tinha que ser da raiz de Abraão. E aqui no capítulo 15, versículos 1 a 4, nós vemos a bênção prometida para Abraão. Diz assim, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o herdeiro. Então, em Isaac, nós vemos a promessa de Deus feita a Abraão. E Deus cumpriu esta promessa no capítulo 21 de Gênesis, quando do nascimento de Isaac. Ou seja, a bênção prometida chegou para Abraão. Quando Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Isaac, Deus quis dizer, eu sou o Deus que cumpre as minhas promessas. E nós vemos algumas curiosidades interessantes na vida de Isaac. Isaac viveu experiências, viveu situações e teve até comportamento semelhante ao seu pai. Observa bem o que diz Gênesis 12, 10 a 13. Vamos ver Gênesis 12, 10 a 13. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Abraão no Egito mentiu, dizendo que Sarai era sua irmã, para não ser morto, como diz o texto. E Isaac viveu a mesma experiência. Gênesis 26, versículos 1 e 7 somente, para ganharmos tempo. A mesma situação, fome na terra, né? 26:1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. Versículo 7. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matassem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porquanto era formosa. A mesma atitude, o mesmo comportamento de Abraão, Isaac teve. O que isso nos faz pensar? Irmãos,
os filhos herdam muitas coisas de seus pais. Muitas das vezes comportamentos, atitudes. E eu pergunto, qual o legado que nós estaremos deixando para os nossos filhos? E o interessante é que Deus fez a Isaac promessas semelhantes à que ele fez ao seu pai, Abraão. Então, os filhos herdam não somente os nossos atos, herdam somente o legado que deixamos para ele, como também herdam as promessas de Deus. E em Gálatas, Paulo escrevendo diz que os que são da fé são filhos de Abraão e herdam as promessas de Abraão. Vamos ler aqui Gênesis 26, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Peregrina nesta terra, a terra de Gerar, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ele fez essa promessa para Isaac. Agora vamos ler o capítulo 22, versículo 17 e 18. Diz aqui, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, Deus não somente promete, como cumpre e estende as suas promessas aos nossos filhos, aos nossos netos e a toda a nossa geração. Quando Deus se apresentou para Moisés dizendo, eu sou o Deus de Jacó, ele quis dizer, Moisés, eu sou o Deus que zela pela minha promessa. Eu sou o Deus que faz cumprir fielmente e honestamente a minha palavra, a minha promessa. Nós sabemos, irmãos, que o nome Jacó significa suplantador e enganador. Suplantar significa vencer, superar e ultrapassar. Nós vemos em Gênesis 25, 29 a 34, que Jacó, usando de esperteza, ele se aproveitou da fome do seu irmão e passou à sua frente, comprando com aquele prato de lentilhas o direito de primogenitura. A Bíblia diz que nesta ocasião, ou seja, assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Mas ali nós vemos que foi uma esperteza. Jacó suplantou o seu irmão. Suplantar também significa vencer. Nós vemos em Gênesis 32, do versículo 22 ao 30, quando Jacó lutou com o anjo e venceu. Então, como suplantador, Jacó venceu o anjo e enganou o seu irmão. E este é o segundo significado do seu nome, enganador. Nós vemos que depois ele enganou o seu pai Isaac, está no capítulo 27 de Gênesis, vocês podem ler o capítulo todo para entender a história, senão vai ficar muito longa esta mensagem. Sua mãe ouviu quando Isaac pediu para Esaú lhe preparar a caça. Então a sua mãe, juntamente com Jacó, enganou Isaac e Jacó assim tomou a bênção que seria para Esaú, que era o filho primogênito, que agora havia vendido seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Irmãos, não vamos desprezar o chamado de Deus, a nossa primogenitura espiritual por qualquer prato, por qualquer coisa que seja oferecida pelo mundo. Então, quando Deus fala para
Moisés, eu sou o Deus que zela pela minha promessa, isto quer dizer que Deus não compactua com coisas erradas, com enganos, com trapaças, com falsidades. As promessas de Deus não dependem dessas coisas para serem cumpridas, para serem realizadas na nossa vida. Isso nos ensina que se nós temos promessa de Deus, devemos esperar em Deus, porque em Hebreus 10, 23, vamos ler aqui, olha. Hebreus 10, 23, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui fala sobre o fato de perseverar na fé, mas presta atenção no termo que é usado. Fiel é o que prometeu. Você tem promessa de Deus? Nós temos promessa de Deus? Devemos então saber que o nosso Deus é fiel para cumprir a sua promessa, pois Ele é o Deus que promete, é o Deus que cumpre e é o Deus que zela pela sua promessa. E muitos têm grandes promessas de Deus, promessas de cura, promessa de vitória, promessa de livramento e muitas outras promessas em várias áreas das nossas vidas. E nós muitas das vezes nos preocupamos com todas essas que são promessas terrenas e nos esquecemos da principal promessa que Ele nos fez. Você tem promessa de Deus? Qual é a promessa que Deus te fez? Saiba que Ele promete, cumpre e zela por ela. Então, pensa na tua promessa, fecha a tua mão, segura bem forte, pode ser até com as duas mãos, a tua promessa. Fez isso? Memorizou quais são as promessas que Deus te fez? Agora leia 1 João capítulo 2, versículo 25 e veja se é essa a promessa que Deus te fez. Diz aqui, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E muitos estão se preocupando com promessas de bênçãos terrenas e estão se esquecendo desta que é a principal promessa. E o Deus que nos prometeu isto é fiel para cumprir e zelar por ela, para que nada venha interferir e atrapalhar a nossa caminhada para o céu. Basta que nós perseveremos na fé, como dizem Hebreus, o versículo que lemos. Ainda 2 Tessalonicenses 3, diz assim, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então, esta é uma das visões, uma das interpretações, um dos ensinamentos práticos que Deus me fez tirar de Êxodos, capítulo 3, versículo 6, parte A. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus das promessas. Mas trazendo isto para os nossos dias, irmãos, nós podemos meditar e adaptar isso para a realidade da igreja atualmente. É um quadro muito triste o que nós vamos falar aqui. Veja bem, as regras de interpretação da Bíblia nos permitem fazer interpretações alegóricas da palavra de Deus. Eu não posso doutrinar isto, mas os irmãos não acham uma grande coincidência? Presta bem atenção. O Deus de Abraão, vamos falar aqui no caso das Assembleias de Deus. Existem muitas denominações, muitos grandes homens de Deus, todos eles tiveram promessas de Deus e abriram grandes ministérios, grandes denominações, como nós vemos nos nossos dias, falando da Assembleia de Deus. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Ele quis dizer, eu sou o Deus dos patriarcas. Então, Ele é o Deus de Daniel Berg, o Deus de Gunnar Wingren, que foram os pioneiros da obra pentecostal no Brasil. E deles, nós vemos os
cumprimentos das promessas de Deus, que foram os Isaques que Deus, né, salvou, que Deus preparou e que Deus usou para dar continuidade à obra dos patriarcas. Nós temos o caso de Paulo Leivas Macalão e vários outros grandes pastores que deram continuidade a esta obra. Estes são os Isaques. E os Isaques estão acabando, irmãos. Há pouco tempo, agora partiu um dos últimos Isaques. Pastor Moura, da Igreja Congregacional. Antes dele partiu o pastor Nicodemo José Loureiro, foi um dos últimos Isaques. Sem falar de Paulo Leivas Macalão, né, que foi filho da promessa de Deus feita a Gunnar Wing e Daniel Berg. Mas, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo a época dos Jacós, a época dos suplantadores, aqueles que a qualquer custo querem ultrapassar, querem passar à frente das promessas de Deus e fazê-las realizar com engano, com mentira, com falsidade, com trapaças. Estamos vivendo a época dos enganadores. Paulo já nos exortava sobre isso em suas cartas. A maior parte dos escritos de Paulo, dentre tudo que Paulo escreveu, nós encontramos ele falando dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, das heresias. Isso tudo está se cumprindo nos nossos dias. Infelizmente, estamos vivendo a época dos Jacós. Mas antes de Jacó ter o seu nome mudado, antes dele ter lutado com um anjo, antes dele ter sido transformado em Israel e ser exemplo para todos os que creem. Estamos vivendo a época dos Jacós enganadores, mentirosos, falsos, profanos. E até nisso nós vimos a promessa de Deus de livramentos para os fiéis. Basta que nós sejamos como os crentes de Bereia. Basta que nós sejamos como os remanescentes de Sardes, porque Deus tem uma promessa de livramento para nós. A Bíblia diz que esses fariam tantos sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas vamos permanecer firme na promessa do nosso Deus. Ele prometeu nos guardar do maligno, Ele nos prometeu nos livrar dessa geração perversa, adúltera e má. Ele nos prometeu livrar das mãos desses falsos mestres, desses falsos pastores, de tudo aquilo que estamos vivendo nos nossos dias. Esse ponto eu falei muito breve para não difamar ninguém, para não também dizer que nós somos os bambambãs, os certinhos, não. Mas vamos procurar ser fiel na pregação do Evangelho e deixar de lado essas inovações, deixar de lado as mensagens enlatadas que estão pregando aí na internet e em muitos livros, mensagem de homens que não têm vida com Deus, mensagem de suplantadores e enganadores. E é o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Mas saiba de uma coisa: Deus é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, e é um Deus que zela pela sua promessa e pela sua palavra. Você tem promessa de Deus? Confie, porque Ele é fiel. Porque fiel é o que prometeu. Amém? Firma-te em 1 João 2,25. Busque a principal promessa, que é a vida eterna. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos, irmãos, permanecer firme na fé, permanecer firme no propósito, crendo e confiando que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Não faça como Abraão, que deu ouvido a Sara. Não faça como Jacó, que enganou seu pai, enganou seu irmão, para poder obter
o direito de primogenitura, obter a bênção. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é o Deus das promessas. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E espere nas promessas de Deus, o Deus das promessas. Amém.